Uma mulher foi presa após vender os móveis da casa da própria mãe. Aí a pergunta que eu faço é: que ponto chega uma pessoa pegar tudo que tem dentro de casa e aí começa a vender? E como é que faz numa situação dessa quando a mãe vê, chega em casa e não encontra os móveis? Então vamos fazer o seguinte: eu tenho informação de que isso tudo aconteceu depois de uma discussão entre mãe e filha. A Carolina Barros vai trazer as informações pra gente. Olá, Carol, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem com você? Boa semana para mim, semana tá começando hoje, terça-feira, aqui na TV Paranaíba. Mãe e filha discutiram e a filha meteu o louco na casa. Agora me diga uma coisa, tem droga no meio ou não? Tem droga no meio. Tem droga, como sempre, esse cenário de pano de fundo aí, de envolvimento com uso de drogas assolando famílias, né? Bem-vindo de volta, Lúcio. Ótima semana para você também, para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas, uma ótima noite. Olha só, essa jovem que foi presa tem 24 anos, a mãe dela tem 45. As duas teriam discutido no fim de semana, houve uma briga. Depois dessa briga, a mãe foi trabalhar. E quando ela voltou para casa, se assustou. Imagine só a decepção de uma trabalhadora, uma mãe de família, chegar em casa e ver que estavam faltando móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, comida da despensa e da geladeira. Faltava muita coisa na casa dela e foi só aí que ela foi se dar conta do que tinha acontecido, de que por conta da briga, a filha dela, a própria filha, teria feito um limpa na casa, retirado diversas coisas, tudo que ela conseguiu colocar dentro de um caminhãozinho e aí foi embora levando essas coisas da mãe. Olha, parte desses materiais, desses eletrodomésticos, eles foram vendidos em uma loja de móveis usados por R$ 2.700. Imagine só para essa mulher descobrir mais este processo. Além de ter perdido grande parte das próprias coisas de dentro de casa, saber que tinham sido vendidos por apenas R$ 2.700 em uma loja de móveis usados. Para o dono dessa loja, essa jovem disse que ela estava de mudança e que precisava vender tudo com muita rapidez, porque senão ela não ia dar conta de fazer os trâmites da viagem. Ele aceitou, comprou esses móveis dela e eletrodomésticos. A outra parte ela deixou com uma vizinha, fazendo as mesmas alegações de que ela precisava deixar esses materiais guardados por um tempo e que depois ela voltaria para buscar. Essa jovem ela foi encontrada dentro de um hotel lá em Patos de Minas e com ela havia grande parte do dinheiro que ela conseguiu com a venda desses objetos e também tinha drogas, Lúcio, o que tudo faz indicar que ela vendeu todas essas coisas para comprar drogas. E ela, depois de ter sido flagrada, depois de ter sido encontrada e presa, ela alegou para a Polícia Militar que fez essa venda desses materiais todos porque ela tinha emprestado um dinheiro para a mãe dela e a mãe estava devendo para ela. Por esse motivo, ela pegou as coisas dentro de casa. Mas é claro que a mãe negou todas essas informações. Alegou que a filha, por causa da briga, saiu levando tudo de casa e foi aí então que a polícia precisou agir e prendeu essa jovem, recuperou parte dos eletrodomésticos. Não foi possível recuperar todos os objetos que a jovem levou, mas essa mãe fica no prejuízo, além de financeiro, emocional também, né? Porque imagine só, um contexto de briga familiar, um contexto em que a própria filha precisa ir presa por retirar coisas de dentro de casa, mas é aquela máxima também da impunidade, né? Enquanto a punição educa, a impunidade deseduca, então precisa realmente que haja esse tipo de desfecho em histórias como essa. E a mãe tomou a atitude certa, né? Ela disse, inclusive, que ela já havia sido agredida pela filha anteriormente, ou seja, é um contexto ainda pior do que somente brigas por discussão verbal, né? Ela já tinha sido agredida também, já foi registrado então um boletim de ocorrência, inclusive pelas outras brigas também, e agora por mais esta situação. E aí a polícia então levou essa jovem na condição de presa, Lúcio. Carol, pois é, então você veja aqui, a gente estava vendo no meio da tarde essas imagens, só essa máquina de lavar roupa ali e o fogão já valem muito mais do que R$ 2.700. Aí tá totalmente fora, né? Claro que a gente vê que é rolo para conseguir droga e essa desculpa aí de que a mãe estava devendo é muito esfarrapada, não é mesmo?
Muito esfarrapado, e fica até difícil a gente julgar a pessoa que comprou, né, Lúcio? Porque imagine só, ela chegou com a desculpa de que ela tinha pressa, parecia uma ótima oportunidade para aquela pessoa que comprou esses materiais. E olha, além da droga e do dinheiro que foi encontrado com essa jovem, também tinha 3 aparelhos celulares. O que será que ela ia fazer com 3 celulares? Então, como você disse, somente 2 dos itens valiam muito mais do que esses R$ 2.700. Então, é para se desconfiar, né, Lúcio? Tudo que é vendido muito abaixo do preço precisa de uma história que se justifique muito bem. Afinal de contas, pode ser produto de crime, pode ser roubo. No caso desse, apesar de ser um contexto familiar, também configura o crime de furto, né? Afinal de contas, a mãe não estava em casa quando ela retirou esses produtos de casa. Então, tem que se desconfiar realmente. Certo, Carol, obrigado pelas informações. Estava pensando aqui com meus botões. Veja você, chega uma pessoa e fala assim, olha, eu estou se mudando para outro estado, eu tenho aqui uns móveis para vender. E de repente você, na boa fé, aproveitando o preço baixo de alguns itens que você precisa renovar na casa, compra. E você pode estar se tornando um receptador, por você não saber quem é a pessoa. Tem que tomar cuidado. Agora, no meio dos móveis, claro que tinha Mardita da maconha ali. Tá aí, gente, tudo errado. Que dó dessa mãezinha. Eu fico com a mãezinha. Ela deve estar sofrendo muito. Já até foi agredida por essa filha. Para você ver aí, você acompanha o Cidade Alerta, o que as drogas fazem com a vida das pessoas.